Olá a todos. Meu nome é Leonardo Santos Venâncio. Eu sou bolsista e estudante do Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus. Sou do quarto ano de edificações. Vou falar um pouco para vocês sobre o meu projeto. O projeto é Produção Fotovoltaica e o Desenvolvimento de Ação e Gestão Energética no IFBA Campos Ilhéus. Eu tenho como orientadora a professora de Física do campus, a professora Maria Isabel Almeida de Oliveira. Então, nesse seminário eu vou falar um pouco sobre a introdução, os objetivos, metodologia, resultados e as conclusões do nosso projeto. Então, desde a segunda revolução industrial, com a inserção do motor a combustão interna, do petróleo como combustível, a gente tem também a eletricidade, né, que perdura até os dias atuais. Então, a luz, notebook, smartphone, todos eles precisam de energia elétrica. Porém, os métodos de geração de energia elétrica são ruins e causam prejuízos econômicos e socioambientais. Como, por exemplo, a instalação de uma hidrelétrica, você desmata você desmata um lugar muito grande, você prejudica os povos que moram por ali, né? E aí vem a energia solar como fonte alternativa, uma energia limpa, né? Que não emite gases, não prejudica o meio ambiente, sem ruídos, você consegue fazer uma manutenção. O custo da manutenção é muito baixo, você faz a manutenção de 20 em 20 anos e é advinda de uma fonte inesgotável, né, que é o Sol. Infelizmente, nossa matriz elétrica nacional ela tem uma pouca porcentagem de participação da energia solar, só que o Estado ele já vem implantando políticas públicas e projetos para a ascensão desses investimentos na área da energia solar, como por exemplo o PADES, um programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores e displays, né, que faz incentivos fiscais ao investimento de semicondutores, que no caso seriam as placas solares, né? O MEC ele também vem fazendo editais visando ações sustentáveis, como foi o desafio sustentabilidade, que tinha como objetivo otimizar os gastos relacionados à energia elétrica dos institutos federais. O IFBA, ele por meio da Comissão Interna de Sustentabilidade Ambiental, a CISA, ele ganhou um desafio de sustentabilidade, certo? Ganhando a verba e aplicando em microestações fotovoltaicas que foram distribuídas pelos campos da Bahia, certo? Inclusive o campus Ilhéus, onde eu estudo, ele recebeu 2 microestações fotovoltaicas, cada uma de 5 kW, totalizando 10 kW de geração. Além disso, a gente tem desde 2016 no campus um plano de gestão energética, né? Desde antes das placas. Então a minha orientadora ela vem gerenciando isso e vem otimizando os gastos desde 2016. Em 2017, com a aplicação das placas, a gente tem desenvolvimento de plano de ações com as placas, né, com a microestação. Então, como por exemplo, a demanda contratada no início da aplicação da placa, quando a placa solar chegou no campus, era de 125 kW. Os bolsistas anteriores eles acharam melhor mudar para 110 kW, diminuindo assim as despesas e suprindo da mesma forma a necessidade do campus. E além de vantagens econômicas, é uma rica oportunidade para atividade de pesquisa e extensão. Né? Desenvolver o pensar crítico, o pensar científico do aluno através de projetos que envolvam a microestação fotovoltaica. A gente tem como objetivo no nosso projeto, o objetivo geral era gerenciar uma microestação fotovoltaica de 10 kW e desenvolver ações de gestão energética visando a otimização da utilização de energia elétrica no IFBA Campos Ilhéus. A gente tem alguns objetivos específicos, como colaborar com a formação acadêmica do estudante bolsista através da iniciação científica e tecnológica, o estudante bolsista sou eu, contribuir para a continuidade do uso de energia solar no IFBA Campos Ilhéus, acompanhar a interligação entre a microestação fotovoltaica e a rede de distribuição de energia elétrica, analisar os dados da geração de energia elétrica a partir das placas fotovoltaicas instaladas no IFBA Campos Ilhéus, acompanhar a produção diária da microestação fotovoltaica, analisar a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico instalado no IFBA Campos Ilhéus. E esse é o último objetivo, analisar a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico instalado no IFBA Campos Ilhéus. As metodologias que utilizamos foram estudos das atividades envolvidas anteriormente, então eu citei com o bolsista anterior, eu comecei a entender o que era o projeto, né, o que ele veio fazendo, o que ele fez que eu não faria, o que eu ia fazer que ele não fez, né? E a gente teve estudos dirigidos, seminários e reuniões, elas aconteceram na primeira parte do meu projeto, né? Porque eu na verdade não sabia, eu entrei no projeto e não sabia nem o que era uma placa solar. Então a gente teve seminários, eu fui estudando em casa, ou então estudos dirigidos também, a orientadora me dirigiu, falou, você tem que estudar esse conceito, você tem que estudar esse, e aí eu elaborava seminários e apresentava para eles dois, para a orientadora e para o bolsista anterior, né, para botar à prova
meu saber sobre o assunto, né? A gente teve reuniões também, nós três. Atividades presenciais e remotas foi o método que a gente usou. A gente teve um evento no auditório do Campus Ilhéus e a gente teve atividades remotas, como por exemplo um seminário em casa. Análise dos componentes da fatura de energia elétrica, porque para o gerenciamento da microestação fotovoltaica a gente precisava dos dados, né? O site que fornecia os dados para a gente estava ruim e a gente não conseguia ir no IFBA, porque por causa da pandemia e tudo a gente não conseguia coletar os dados lá. Então a gente teve que analisar as faturas. Só que eu não sabia analisar uma fatura. Então a gente desenvolveu um seminário que eu vou falar para vocês para desenvolver aí essa leitura, né, da fatura. E a gente teve a leitura mensal das faturas de energia elétrica. A gente tem os resultados e discussões, as reuniões, estudos dirigidos de seminários. Foi a primeira parte do projeto, tinha como objetivo colaborar com a formação acadêmica do bolsista, certo? Eu, como eu disse, eu entrei no projeto, não sabia o que era uma placa solar, o que era efeito fotovoltaico, por exemplo, que é quando a radiação solar ela incide na placa fotovoltaica, fazendo uma diferença de potencial no material, e com esse DDP a gente gera corrente elétrica, né? Então, teve como resultado o aprimoramento dos conceitos relacionados à geração fotovoltaica, eu apresentando, botando à prova meus conhecimentos, né, sobre o assunto lá nos seminários, a professora falando, não, esse conceito está errado, esse conceito está certo. E isso me deu um melhor desempenho, né, durante o projeto, porque com os conceitos frescos eu não perdia tempo, né, com dúvidas e tudo, eu conseguia desenvolver no projeto. Teve como resultado também o conhecimento prévio do projeto. Como eu falei, eu sentei com o bolsista anterior, nós conversamos sobre o que ele vinha desenvolvendo para eu já entrar nos trilhos do projeto. Aqui foi uma imagem, a imagem de um seminário que eu fiz sobre as placas fotovoltaicas. A gente fez um evento também. O objetivo era ações de conscientização para o uso racional de energia elétrica. Então, foi um evento para o terceiro ano, né? Foi para a comunidade acadêmica local mesmo, do Campus Ilhéus. Foi para os terceiros anos. Foi de forma não obrigatória, né? E foi bem dinâmico, bem legal. Tinha como tema a consequência da geração convencional de energia elétrica. Então, a gente falou sobre as desvantagens, né, de uma hidrelétrica, por exemplo. A gente diferenciou energia inesgotável de energia esgotável, fontes alternativas, geração de energia de fontes convencionais, né? Então a gente diferenciou tudo isso aí para eles. E aí, como resultado, a gente teve a conscientização para a utilização de energia renovável. Eu citei para eles o caso da hidrelétrica, né? Para você instalar uma hidrelétrica, você desmata uma área muito grande, você prejudica a população ribeirinha que vive naquele local, você prejudica a população indígena que pode viver naquele local, certo? Coisa que, por exemplo, a energia solar, que é uma energia renovável, não faz, ela não tem esses prejuízos, né? É uma energia limpa, é uma energia sem ruídos. É uma energia que não vai proporcionar tanto desastre assim. A gente teve a apresentação das desvantagens econômicas e socioambientais, como eu citei o caso da hidrelétrica agora, eu citei para eles também. E a gente teve, além disso tudo, a divulgação das atividades relacionadas ao projeto, né? Então a gente falou um pouco sobre o projeto, o que a gente faz, como a gente faz, né? Como é que a gente gerencia, quais são os nossos objetivos e tudo mais. Além disso, nesse seminário a gente fez um debate com os ouvintes, né? O pessoal participou, né? Os alunos participaram, perguntaram. Eles perguntaram, uma das perguntas que eu lembro foi: por que a gente não usa mais placas solares no campus, por exemplo? Aí eu falei, porque as placas solares, infelizmente, o material ele é importado, o material ele vem de fora, então o custo inicial ele é muito grande. Aqui é uma imagem da gente apresentando ali no auditório do Campus Ilhéus e o pessoal, os alunos prestando atenção, né? A gente também fez um seminário remoto, ele tinha como objetivo acompanhar a interligação entre a microestação fotovoltaica e a rede de distribuição. A gente fez seminário remoto porque a gente teve que analisar e gerenciar a microestação pelas faturas, certo? Visto que a gente não conseguia pegar os dados da geração de energia elétrica pela placa solar por meio do site da empresa que instalou as placas solares. O site da empresa estava ruim, não estava para a gente coletar os dados e a gente não podia ir no IFBA por causa da pandemia, então a gente não podia coletar os dados lá na escola. Então a gente desenvolveu um seminário cujo tema era leitura das faturas de energia elétrica, porque eu tinha que analisar as faturas para gerenciar a microestação e não sabia os componentes das faturas, né? Não sabia o que era o que, quais eram os conceitos. E aí eu estudei, apresentei para o professor o seminário, então a gente teve como resultado desse seminário compreensão dos itens da fatura, e eu trouxe para vocês alguns itens, né? Como por exemplo a demanda máxima, demanda contratada, multa por ultrapassagem de demanda, como por exemplo a gente tem no ISPA 110
quilowatts de demanda contratada. Se a gente passar esse número, a gente recebe uma multa. A gente tem um consumo no horário de ponta, fora de ponta, que eu vou falar para vocês ainda nesse seminário. Energia injetada, que quando a gente produz mais energia do que a gente gastou, essa energia ela vai para a rede de distribuição e volta para a gente em forma de desconto na fatura. Facilitação da execução do projeto, como eu falei, com os conceitos frescos eu consegui desenrolar. E a gente teve aqui uma imagem de eu apresentando essa parte do projeto, né? Apresentando esse seminário. A gente teve também análise das faturas. Tinha como objetivo a redução de consumo de energia elétrica e de despesas associadas no IFBA Campos Ilhéus. Só que a gente analisou os meses de 2020, eles foram meses atípicos de consumo de energia elétrica, né? Porque ninguém ia para a escola, então a gente resolveu analisar os meses anteriores à pandemia. A gente analisou o consumo e a demanda máxima de potência, certo? Dos meses anteriores. A gente percebeu que o período matutino e o período noturno tem uma diferença gritante. O período matutino ele consome muito mais energia elétrica do que o período noturno. Isso porque o período matutino é onde tem o ensino médio, né, onde tem mais alunos, e o período noturno é o subsequente, onde tem menos alunos. Isso quer dizer que a gente consome mais energia elétrica no horário fora de ponta, né, que é onde tem uma demanda de potência elétrica menor na rede de distribuição. A gente consome mais energia nesse horário do que no horário de ponta, onde a gente tem uma demanda muito grande de energia elétrica na rede de distribuição. Ou seja, no período noturno, no período de ponta, o preço do quilowatt é muito caro e o período fora de ponta, o período matutino, é mais barato. Então a gente pensou, por que a gente não troca de tarifa, né? A gente tem uma tarifa chamada sazonal verde, é uma tarifa que difere os preços do consumo de energia elétrica no horário de ponta e fora de ponta, e tem uma tarifa única para a demanda de potência, né? Então a gente pensou, a gente consome menos na noite, então a gente vai mudar para a tarifa sazonal azul, que tem o preço do consumo de energia elétrica no horário de ponta e fora de ponta diferentes, até então igual à tarifa verde, só que tem preços diferentes para demanda de potência fora de ponta e no horário de ponta, certo? E aí a gente adotaria essa tarifa azul e diminuiria a demanda de potência, né? Visto que a gente consome menos energia. Aqui é um gráfico que eu coloquei para vocês verem. Aqui, esse gráfico aqui é o consumo ativo na ponta, né? Então no horário da noite. Em junho de 2018 a gente teve mais de 1.600 kWh e no mesmo período, no consumo ativo fora de ponta, a gente tem mais de 10.000 kWh de consumo, né, no período da manhã. Então a gente vê essa diferença gritante que eu falei para vocês. Então a gente teve esse questionamento, migrar para a tarifa sazonal azul ou não? Né? Então a gente migraria para a tarifa sazonal azul e diminuiria a demanda de potência no horário de ponta, visto que a gente consome menos energia nesse horário, né, que é na noite. Só que a gente analisou a demanda máxima das potências nos meses de março e abril e a gente percebeu um aumento nas demandas dos primeiros meses do ano. Isso porque é verão, certo? Então a gente liga mais ventiladores, os equipamentos de ar-condicionado. A gente percebeu que tem obras, restauramento e tal no início do ano, né? Prejudicando e aumentando o consumo de energia elétrica. Então a gente viu um aumento na demanda de potência nos primeiros meses do ano. Em março de 2018, por exemplo, a gente tem uma demanda máxima no horário de ponta, na noite, de 96,96 kW. Lembrando que a nossa demanda contratada é de 110, então a gente vê uma proximidade muito grande nesses números, né? A tarifa de ultrapassagem de demanda no horário na hora sazonal azul, na ponta, é de 133,80 e na fora de ponta é 49,80. Então a gente afirmou uma mudança firme, porque a gente pode reduzir a demanda de potência e a gente pode ocasionar uma ultrapassagem e multas de ultrapassagem de demanda, né? Então foi uma mudança em firme baseada somente na demanda máxima. Então, as conclusões que a gente teve no nosso projeto, aprendizagem exponencial da bolsista, né? Eu entrei no projeto, não sabia nada sobre placas solares e coisas relacionadas, e eu saio desse projeto com uma bagagem muito legal. A gente teve como conclusão disseminação dos conceitos de energia limpa, renovável e convencional. Isso foi proporcionado pelo evento que a gente fez, a gente conseguiu conscientizar a galera. A gente teve a tentativa de redução de consumo de energia elétrica e despesas associadas através da tentativa de mudar a tarifa de ouro sazonal verde para ouro sazonal azul, e a gente concluiu uma simulação mais concreta da troca tarifária futuramente, né? Então simular não só por meio da demanda máxima, que nem eu fiz, então simular uma simulação mais concreta da troca tarifária de verde para azul, isso para
projetos futuros. Eu queria agradecer a PRPGI e a UFBA pela oportunidade da bolsa. Muito obrigado.